Olá pessoal, bom dia. Então, na sexta-feira, a gente cobrou a produção textual, vocês lembram? Alguns já enviaram a produção textual, outros ainda falta, mas não se preocupe. Mesmo assim, com alguns faltando, a gente vai deixar a segunda-feira e a terça-feira livre de atividades. Então, a gente não vai ter nenhuma atividade além da produção textual. Entenderam? Então hoje, amanhã e provavelmente quarta-feira, a gente não faz atividade, a gente só assiste aula, vocês assistem as aulas normalmente e focam na produção textual, ok? Então, a gente falou semana passada sobre a apresentação, que era a introdução, e falou sobre o desenvolvimento, né? Quem ainda não assistiu o vídeo, quando eu falei sobre apresentação e desenvolvimento, pede o vídeo a mim no WhatsApp, ok? Que eu repasso para vocês. Quem já assistiu a primeira parte da aula, que eu falei sobre como é que se faz uma apresentação, que é a introdução, e como é que se faz o desenvolvimento, né? Agora vai ter a oportunidade de saber o que é clímax e o que é desfecho. Clímax e desfecho são os dois mais fáceis que tem, entendeu? Mas também precisa-se de uma... Mas o clímax e o desfecho requer muita atenção, entendeu? Então, mesmo que seja fácil, mas eles requerem muita atenção, né? A gente vai lá para o clímax. O clímax, pessoal, é o momento culminante da história, ou seja, aquele momento de maior tensão, na qual o conflito atinge seu ponto máximo. Eu não falei para vocês que o desenvolvimento é onde acontece o problema e desenrola o conflito? Desculpa. É onde acontece o conflito, né? E ele vai se desenrolando. Nesse desenrolar do conflito, vai acontecer um ponto alto do conflito, entendeu? Um momento de tensão. Como vocês estão fazendo um conto de suspense, o momento de tensão de um ponto de suspense pode ser o quê? Pode ser algo muito aterrorizante, entendeu? Algo muito misterioso, a descoberta de alguma coisa, entendeu? Quando, por exemplo, se eu estiver fazendo uma história, um texto narrativo sobre fantasmas, né? Como eu vi que muitos estavam fazendo. O ponto alto da história, né? Pode ser a descoberta de quem é o fantasma, né? De quem é o criminoso da história, né? Então, o clímax ele pode variar também, viu? O clímax ele varia. Se for uma história de comédia, se for uma história romântica, entendeu? Então ele varia. Não é? O clímax não só tem nos contos de suspense, não. O clímax tem em todo o texto narrativo. Seja ele de comédia, seja ele de um conto de fadas, entendeu? A história dos três porquinhos, o patinho feio, Chapeuzinho Vermelho, todos eles têm clímax. Porque ele vai variando de acordo com o jeito que a gente vai contando a história. E de acordo com o tipo de história que a gente está contando, né? E o desfecho, pessoal, é a conclusão da história. Depois do clímax, vem o final da história. Ou seja, trata-se da parte do texto que se mostra a solução do problema inicial. Onde foi que começou o problema inicial? Lá no desenvolvimento, quando a gente tem um conflito, quando a gente tem um desenrolar da história. Aquilo ali vai ser solucionado no final, ou seja, a história vai finalizar, vai ser o final da história. Que às vezes o final da história pode ser um final feliz, pode ser um final trágico, entendeu? Dependendo do texto e do tipo de texto que você está escrevendo e do jeito que você quer que acabe a história pode ter um final feliz ou não. A gente encontra muitos finais felizes em contos de fada, né? Da Cinderela, a Bela e a Fera. Mas também a gente pode encontrar contos tristes. Desculpa,
A gente também pode encontrar finais tristes, como de Romeu e Julieta, que Romeu e Julieta morreram, entendeu? Então o final ele vai depender do que quem está escrevendo quer e também do tipo de história que eu estou escrevendo, se é de suspense, de terror, se é uma ficção científica, se é um romance. Aqui, ó, eu tenho um exemplo de desfecho de uma história. Então a rainha foi declarar ao príncipe que era realmente uma princesa verdadeira, porque em cima de 20 colchões e de 20 acolchoados de penas, sentia a ervilha que ela pusera para a experimentar. Só uma princesa verdadeira podia ter uma pele tão sensível. E fim da história, entendeu? E eu posso usar também essas expressões aqui, ó, para finalizar o meu texto narrativo. Tem algumas aqui que eu optaria que vocês não usassem. Por exemplo, portanto, por isso, entendeu? Dependendo, vocês podem até usar, mas dependendo do jeito que vocês vão escrever o final, eu optaria que vocês não usassem nenhuma dessas duas aqui. Mas também, se quiserem usar, podem usar. Mas eu acho essas duas um pouco diferente para aquilo que vocês estão escrevendo. Entenderam? Bom, alguns alunos, né, já me entregaram e eles já fizeram a introdução e desenvolvimento. Então, esses alunos que já me entregaram para eu olhar introdução e desenvolvimento, só os que já me entregaram, viu? Para eu olhar esses dois aqui. Já podem, a partir de agora, fazer o clímax e o desfecho da história. Entenderam? Então, já fizeram a introdução e o desenvolvimento, já podem fazer o clímax e o desfecho da história. Hoje eu não vou passar nenhuma atividade, vocês só vão fazer essa produção textual, ok? Então, com a ajuda do pai, da mãe, do irmão, vão tentando fazer aí. Qualquer dúvida, me procurem, ok?